Nós estamos numa série, hoje eu encerro essa série de Movidos por. Hoje é a sexta ministração dessa série, onde nós iniciamos falando um pouquinho sobre o que nos move, ou o que nós gostaríamos que nos movesse como essência, o nosso alvo, o nosso sonho. Algumas das 6 coisas que nós falamos, eu acredito que nós somos bons, que nós conseguimos fazer isso bem. Outras eu acredito que nós temos que melhorar muito, que nós temos que evoluir muito. E são coisas que nós estamos construindo, são coisas que nós estamos caminhando nesse processo todo. Então, como pastor, assim, como aquele que o Senhor tem colocado a responsabilidade de cuidar dessa galera, ou pelo menos de conduzir, no meu coração aperta isso, meu coração preocupa isso. Que tipo de igreja nós estamos construindo? Que tipo de comunidade nós estamos fazendo? Que tipo de evangelho nós estamos comunicando a partir deste púlpito, deste microfone? E por isso nós iniciamos esse ano essa série, O que nos move? O que nos impulsiona? O que nos faz ir adiante? Começamos falando sobre sermos empáticos, não só simpáticos, mas empáticos, falando sobre nós termos compaixão, falamos sobre vivermos o evangelho da graça, isso de fato ser algo que não só fala da nossa teologia, mas do nosso dia a dia. Falamos sobre o serviço, de como nós precisamos ser uma comunidade que evita a cultura da celebridade, e sim, somos todos que servem. Aquele que quer ser servido, que sirva, que se coloque debaixo, numa construção de uma pirâmide invertida. Falamos de nos tornarmos semelhantes a Jesus, que é o nosso irmão mais velho, a nossa referência, aquele a qual nós ansiamos. Falamos semana passada sobre priorizarmos pessoas, que nós somos uma comunidade que nós não estamos preocupados com a denominação ou com a estrutura, mas isso aqui existe simplesmente para nos servir. O que mais importa somos nós, nós que aqui estamos, é o que Jesus nos mandou fazer, que é viver comunidade, que é fazer discípulos, não construir uma denominação ou juntar gente, mas é cuidar de pessoas, é fazer discípulos. E hoje eu quero conversar com você sobre a verdade, sermos movidos pela verdade. Que isso seja algo onde nós possamos colocar os nossos pés e que nós sejamos alicerçados, fundamentados na verdade. Eu sei que quando se fala de verdade hoje, na sociedade que nós estamos vivendo, ela acaba sendo relativa. Porque quando eu digo verdade, a verdade ela é a sua verdade. Talvez a sua verdade seja diferente da minha verdade, essa é a sua verdade, mas tem a minha verdade. E quando as pessoas falam de verdade, elas dizem hoje, não existe verdade absoluta, não deveria pelo menos existir verdade absoluta, tudo é relativo, tudo pode ser relativizado. E eu entendo isso, eu entendo que nas perspectivas existe a minha verdade, existe a sua verdade, e ambas às vezes podem ser verdade. Mas sim, existe uma verdade absoluta. Sim, existe algo onde eu posso colocar os meus pés e eu ter segurança. O próprio Cristo, falando da verdade, ele encerra esse assunto. Ele inicia num discurso lá em João, no capítulo 14, e ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele diz, a verdade ela está em mim está completa a verdade. No mesmo discurso, um pouco mais para frente, ele diz assim, Pai, orando, ele ora ao Senhor e diz, Pai, santifica-os na verdade. Se ele tivesse parado a oração aqui e não dito mais nada, e não tivesse falado que ele era a verdade, nós poderíamos relativizar a verdade. Eu preciso ser santificado em qual verdade? Que verdade é essa que ele está pedindo para que eu seja santificado? Mas ele continua na oração e diz assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Obviamente ele estava se referindo a ele mesmo, que é o verbo vivo, que é a expressão da palavra aqui na terra. Ele fala em Atos, quando ele se refere ao Espírito Santo que viria sobre nós, que ele diz, vai vir e ele será o Espírito da verdade. E quando ele fala do Espírito da verdade, ele diz, e este Espírito os conduzirá a toda verdade. Então existe sim uma verdade aonde eu coloco os meus pés e consigo construir algo sólido. Mas eu entendo, de novo, que existem a sua verdade, a verdade do outro, e eu me explico dessa forma. Nós vemos, por exemplo, quando a gente diz assim, cara, estou mal, estou tendo muitas necessidades, eu estou em casa, não tenho o que comer, eu estou vivendo um monte de dificuldades, está difícil demais.
é verdade para você. Isso é verdade. Se eu chegar na sua casa, eu abrir a geladeira, ela vai estar vazia. Se eu for checar na sua conta bancária, vai estar zerada, ou pior, né? Um pouquinho para o outro lado. Se a gente for ver, eu vou identificar tudo isso, e é verdade. Não deixa de ser verdade. Mas existe uma verdade, acima disso, que Jesus diz que há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Mesmo que seja verdade, que eu estou passando necessidade, mas existe uma verdade maior dessa, que Jesus supre as minhas necessidades. E quando eu consigo conectar o meu coração à verdade de Deus, eu consigo expressar e fazer dessa verdade de Deus a minha verdade. Eu gosto de inglês, em inglês nós temos a palavra true e a palavra truth, com TH, aonde diz, isso é verdade, mas existe a verdade. Existe aquilo que é acima da verdade, dessa verdade, o que é para a minha realidade de verdade, existe uma verdade maior, a qual não pode ser abalada, essa verdade. E é disso que Cristo fala, quando Ele aponta, olhe para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. É disso que eu quero conversar com você hoje, ou pelo menos nós nos debruçarmos sobre algumas coisas, de nós vivermos esta realidade da verdade. E quando a Bíblia fala assim, Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, quando Ele diz o Espírito Santo é o Espírito da verdade, significa que quanto mais próximo eu estiver da verdade, mais próximo eu estou de Deus. Quanto mais distante da verdade, mais distante eu estou de Deus. Quanto mais próximo de Deus, necessariamente a verdade precisa ser uma verdade na minha vida. Quando eu estou mais próximo de Deus, que é luz, a luz de Cristo vai me iluminar. E aonde houver trevas, aonde houver qualquer coisa oculta, ela vai ser iluminada. E as trevas precisam ser dissipadas. Naturalmente serão dissipadas, uma vez que eu caminho em direção à luz, onde não fico mais nada escondido, aonde eu caminho em direção à luz. Só que isso não é fácil. E sabe por que não é fácil? Porque nós vivemos hoje numa sociedade que valoriza o superficial. Numa sociedade, numa cultura, não só brasileira, mas numa cultura mundial, aonde o que importa não é o que você é, o que você tem, mas é o que você parece ser e parece ter. Nós evoluímos num processo. Primeiro, não importava quem você era, importava o que você tinha. Hoje, nem isso mais é importante. O que importa é o que a rede social diz que você é. O que importa é a imagem que você passa para os outros, seja na rede social ou qualquer outro lugar. Então não importa se você está arrebentado, não importa se você está acabado, contanto que você consiga passar uma imagem que está tudo bem. Então para você está bem. E você se sente bem. Então você tira uma selfie, sorridente, mano, morde a orelha. Baixou o celular, parece que cai junto. Porque a gente não está bem. Mas não interessa, cara, eu preciso demonstrar para o outro que eu estou bem. Eu preciso demonstrar para o outro que é o que importa. Não importa como eu estou, importa o que o outro acha que eu estou. E sabe o que isso faz? Faz com que a gente viva um avatar. Não só lá na internet, que a gente viva na vida um avatar. Que a gente construa um personagem. E as pessoas acabam se relacionando com esse personagem. Que esse personagem é o que elas querem ouvir. Esse personagem é o que elas querem se relacionar. Então eu construo esse personagem e eu vivo esse personagem. Então nesse personagem eu não posso ser fraco. Nesse personagem eu não posso ser vulnerável. Nesse personagem eu não posso demonstrar nada que passe para o outro algo que não me dê segurança, certeza, força. Então eu vivo esse personagem. A gente vive esse personagem por um tempo. A gente não vive ele por muito tempo. Porque para eu viver esse personagem, eu preciso estar baseado em algumas coisas, e uma delas é a mentira. Porque eu preciso esconder algumas coisas. Eu não posso ser transparente, vulnerável, então eu me escondo. Então eu vivo uma mentira. E quem vive mentira, sabe disso. Você vive uma mentira. E se você insistir nela, você vai ter que criar uma segunda mentira para bancar a primeira mentira. E você vive uma terceira mentira, e de repente você está vivendo um mundo de mentiras. Para conseguir sustentar aquilo que você quer. E aí as pessoas estão estressadas, elas estão em burnout, elas estão abandonando,
Porque elas estão distantes de uma verdade, de vida, de ter aquela vida que pulsa dentro dela, aquela vida que emana dela e que jorra, aquilo que João também fala, que do nosso interior fluirão rios de água viva. Não, nós não conseguimos mais, não existe mais essa fonte de vida. Na verdade, nós construímos um personagem para conseguir sobreviver. Então, assim, nós temos milhares de amigos na rede social, mas ninguém de fato conhece o nosso coração, ninguém de fato conhece quem nós somos, a nossa vida, o que nós passamos, aquela coisa aqui dentro. Eu gosto de uma cientista, uma doutora em ciências, uma mulher chamada Brené Brown. Eu não sei se você já escutou alguma coisa dela. Ela dá bastante palestras no TED e ela fala sobre vulnerabilidade. E ela diz o seguinte, ela diz assim, ela é uma cristã e ela diz a seguinte equação. Eu falo dessa equação numa pregação que eu fiz há 5 anos atrás. Se você quiser assistir ela, eu não vou repetir ela aqui, mas eu fiz em março de 2018, uma pregação onde o título dela chama-se O Baile de Máscaras, onde eu falo algumas coisas disso, de que nós colocamos máscaras para viver no dia de hoje. Então, estou fazendo uma propagandinha, mas vale a pena você assistir lá, porque daí completo o que eu estou falando hoje. E lá eu cito essa equação dela, e ela diz o seguinte, que fé menos vulnerabilidade é igual a religiosidade. Eu vou dizer de novo. Fé menos vulnerabilidade é igual a religiosidade. O que ela está querendo dizer é o seguinte, nós amamos Deus, nós amamos Jesus, nós entendemos o Evangelho, nós compreendemos todas essas coisas, nós somos pessoas de fé. Só que eu tenho um problema, eu não posso demonstrar quem eu sou, eu não posso ser aberto, eu não posso ser vulnerável, eu não posso ser fraco, então eu me fecho. E eu me fechando e não sendo vulnerável, não sendo transparente, o resultado é que eu vivo uma vida de religiosidade. Em outras palavras, o que eu acabo vivendo é uma hipocrisia de fé. Eu gosto mais daquele texto de Paulo, quando ele diz assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Lembra desse texto? Eu não sei vocês, mas quando eu sou fraco, eu me sinto fraco. Eu não sei como é que é para você, isso. Mas quando eu sou fraco, cara, eu tenho vontade de ficar na cama. Eu tenho vontade de ficar dormindo, eu tenho vontade de mandar algumas pessoas para outro lugar. Eu tenho vontade de um monte de coisa. Eu não estou bem. Então, quando eu sou fraco, eu sou fraco. O que Paulo está dizendo ali, quando eu sou fraco é que eu sou forte, ele não está querendo dizer assim, mano, quando você é fraco, você tem que fingir que é forte. Não, não é isso que ele está falando. O que ele está falando é, quando eu sou fraco, e eu reconheço que eu sou fraco, eu sou fraco, eu reconheço as minhas limitações, e eu reconheço que eu preciso de ajuda, e eu vou buscar ajuda naquele que pode me ajudar, que é Deus. E portanto, quando eu reconheço a minha limitação e a minha fraqueza, e busco as minhas forças naquele que pode me ajudar, eu sou forte, porque eu paro de lutar na força do meu braço, e passo a lutar na força do braço do Senhor. Portanto, eu sou forte. Mas eu não sou forte porque eu sou forte, eu sou forte porque eu parei de lutar na força do meu braço, e eu disse, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu estejas comigo. Eu reconheço que Deus é Deus na minha vida, e eu paro de viver um personagem como que se Ele fosse o Superman, que Ele fosse o super-homem que resolve todas as coisas, onde eu digo, cara, eu tenho dificuldades, eu tenho problema. Anderson, tu está dizendo que agora eu preciso começar a postar na rede social a minha depressão? Não, não é isso. Porque senão a gente vai acessar a rede social e o cara sai 15 minutos de rede social, está mal. O cara está depressivo, porque é só gente chorando as pitangas. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo isso, mano. O que eu estou querendo dizer para você é que, cara, nós temos as nossas dificuldades. E nem sempre nós estamos bem. E às vezes nós temos problemas. E quando nós temos problemas, eu preciso ter alguém que eu confie. Seja meu esposo, a minha esposa, né, meu cônjuge. Se eu sou um jovem e moro em casa, que sejam os meus pais, que seja um líder, que seja um amigo, que seja alguém que eu possa confiar, que não vai abrir isso para todo mundo, onde eu possa dizer, mano, tu me empresta o teu ombro, eu preciso do teu ombro, eu preciso chorar, eu preciso que tu me ajude por um tempo. E não tem problema nisso. Pelo contrário, a gente está sendo gente, a gente não está sendo um personagem, a gente não está sendo um avatar, a gente está sendo gente.
com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Eu sei que a gente não é assim, tipo, se eu estou feliz, todo mundo sabe, se eu estou triste, todo mundo sabe. Cara, não necessariamente é isso. Às vezes eu já subi aqui, quem é pregador sabe o que eu vou falar, às vezes tu sobe aqui, tendo que entregar uma mensagem de fé, e tu está tentando encontrar a fé dentro de você. E nem por isso eu estou sendo hipócrita, porque a mensagem que eu prego, ela é poderosa na sua própria mensagem. Obviamente não significa que eu vou virar as costas e vou ficar pregando só sem viver a verdade. Não é isso que eu estou falando também. Mas tem momentos na vida da gente que a gente se posiciona e que precisa de pessoas ao nosso lado, como Moisés. Chegou um momento na vida dele que ele precisou dois, um em cada lado, para segurar os seus braços, para ele continuar levando a mensagem, para ele continuar avançando, para ele continuar vendo o seu exército avançar e conseguir. Mas tem momentos que a gente precisa que alguém coloque do lado os braços assim e diga: cara, estou contigo, eu estou contigo, eu sei que tu já foi top, tu não deixou de ser Moisés, tu não deixou de ser o nosso líder, mas hoje eu estou aqui, vou ficar do teu lado, nós vamos caminhar. Então teve momentos que a gente precisou assim, e eu preciso ter pessoas ao meu lado onde eu procuro, e digo: cara, eu preciso da tua ajuda, preciso que tu me ajude. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado que estejam conosco, que caminhem conosco, onde a gente possa ser vulnerável. De novo, não vamos estar jogando isso no ventilador para todo lado, mas nós precisamos de pessoas que estejam conosco, que nós confiamos. Por quê? Porque nós precisamos ser verdadeiros. Nós não podemos viver um personagem. Nós não podemos nos distanciar da verdade e ficar aqui, porque ficando aqui nós estamos fé menos vulnerabilidade é igual religiosidade. Eu quero ler com você um texto, esse texto de Mateus 23. Jesus, ele dá um exemplo sensacional. Primeiro que o capítulo 23, ele entra com os dois pés nos peitos dos fariseus. Ele chega com o jiu-jitsu valendo, assim, nos fariseus. E ele detona com os caras, mano. Ele arrebenta com os caras, e vou lhe dizer por quê. Lá no verso 26, ele diz assim: fariseu cego. Tu é fariseu cego, ele disse. Limpa primeiro o interior do teu copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O que ele está dizendo para eles é o seguinte: vocês estão querendo limpar por fora, esquecendo que o copo você limpa por dentro. E se você limpar por dentro, ele vai ficar limpo do lado de fora. Mas limpe por dentro, começa dentro, é de dentro para fora. Não pensa que tu querer passar uma imagem bonitinha. Eu vou passar uma ideia para eles de como deve de ser, mas eu vou viver a podridão aqui dentro. Ele disse: não, vocês são cegos, vocês não estão compreendendo. Primeiro, limpa de dentro para fora. É aqui dentro. Aqui dentro eu preciso construir. E aí ele vem nos próximos versos, forte, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, verso 27, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Ele diz: vocês construíram uma estrutura linda, é lindo demais, isso aqui é muito bonito, nossa, é muito bonito, muito bonito, tudo é muito lindo, tudo é muito formoso, nossa, que legal, que massa, parece bem, mas dentro não tem vida, dentro é ossos, tem morte. Então vocês são os sepulcros caiados, que por fora até é formoso. O personagem, o avatar que se construiu, cara, parece legal. A gente olha e diz assim: nossa, que gente boa, mano, que legal. Parece legal, parece uma comunidade boa de se estar, né? Parece um grupo de gente boa, gente fina. Aí quando a gente cai para dentro, eita, o que aconteceu aqui? Fede a podridão, é gente seca, gente morta, não tem vida. E aí Jesus, ele segue, ele foi duro, ele foi pancadão. Ele segue e diz assim: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ele diz: de fora parece justo, de fora parece homem de Deus, de fora parece que está tudo certo, mas dentro existe duas coisas: existe hipocrisia e iniquidade. Existe hipocrisia e pecado. Agora olha que sério isso, acompanha comigo. Quando eu estou mais próximo da verdade, e a luz de Cristo me ilumina, não tem aonde aparecer trevas, porque a luz de Cristo me ilumina, e se onde há trevas, ela vai ter que sair, ela vai ter que vazar. Mas eu tenho dificuldades de andar na verdade,
Então eu dou alguns passos para trás. Por quê? Porque eu não posso ser vulnerável. Eu não posso chegar para alguém e dizer assim, sabe que eu preciso te confessar um negócio. Eu estou sendo tentado com tal coisa. Eu tenho vergonha de dizer que eu estou sendo tentado com tal coisa. E eu gosto demais de uma frase do Abe Hubner, que é pastor da Igreja da Paz de São Paulo. Ele diz o seguinte: eu prefiro confessar tentação do que pecado. Eu preciso chegar a alguém e dizer, cara, deixa eu falar um negócio. Estou passando por isso. O diabo está me tentando nisso. Está passando uns negócios muito doidos na minha cabeça. Eu tenho vergonha até de te falar. Mas é isso. Mano, é muito melhor você fazer isso do que chegar para alguém e dizer, mano, deixa eu falar um negócio. Pisei na jaca, afundei o pé na jaca. É muito melhor. Mas Anderson, eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de ser vulnerável. Deixa eu explicar um negócio. O cão, ele é sujo, mano. O trabalho dele é tentar você com bobagem, com coisa imunda. Então, com quem você confia, que é a pessoa que você confia, ele vai saber que o cão está vindo contra você com um monte de coisa bobagem, com um monte de lixo. Então, chega e diz, cara, estou tendo essa dificuldade. Eu sei que eu e a Miriam, por exemplo, nós buscamos ter isso muito transparente. Enfim, hoje faz tempo que eu não vou mais na faculdade, mas na época eu lembro que eu ia na faculdade, a gente sempre mantinha isso muito, e quando ela se formou alguns anos atrás, agora, mais recente, nós sempre tínhamos isso, cara, tem alguma coisa estranha, está vindo alguém, ou comigo, ou com ela, com um papo estranho, e graças a Deus nunca aconteceu nada, irmão, nós estamos 27 anos de casado, nunca teve ninguém assim que veio, nada, nunca nada, 27, 25, 6, 7, o que eu falei? 27, 27, falei 27, né? Obrigado. Falei 27, não me confundo. 27. Casei em 1996. Faz o cálculo aí, se vira, depois me avisa. Quanto eu tenho. Deixa eu olhar na aliança, parece que tem a data aqui na aliança. Cara, nunca aconteceu, nós não tivemos essa dificuldade. Mas sempre que tinha alguma coisa qualquer estranha, assim, que era estranho, tipo, cara, tem uns papos meio estranhos. Digo, ô, Miriam, olha só, tem uma guria lá, não falou nada, não disse nada, mas está estranho. Só vou te avisar que está estranho. E o que acontecia? Passava algumas semanas, ela me perguntava, ô, como é que está a estranha lá? Não, tá tudo de boassa, não deu nada, está tudo segue a vida. Quando alguém me manda mensagem, de novo, nunca aconteceu, nunca tive nenhum problema nesse sentido, de alguém querer, não sei o quê, nunca nada, sempre foi tudo muito sério, graças a Deus, a gente nunca teve essa dificuldade. Mas quando soava alguma coisa, tipo, cara, nem sei quem é essa mulher, cara, me mandando mensagem para falar qualquer coisa, tipo, e seguindo o papo, não está me perguntando, porque às vezes as pessoas me perguntam, pastor, não sei o quê, e tal, normal, a gente responde, tudo certo. Mas quando, tipo, tá estranho esse papo aqui, digo, melhor, só para te avisar, tem um papo estranho aqui. Então a gente procura ser vulnerável e transparente lá no início. Então assim, se porventura o cara está estranho, de cara, está estranho, eu não estou bem emocionalmente, está estranho isso. A gente procura ser cúmplices e vulneráveis um com o outro, nesse sentido, nos ajuda, nos protege um ao outro, mesmo quando a gente erra o ano do casamento, a gente está junto. Mas não, cara, eu não quero ser vulnerável. Eu vou ficar nesse lugar que é distante, porque eu tenho vergonha de ser vulnerável. Então eu saio daquele lugar da verdade e eu venho para o personagem. Sabe o que Jesus diz naquele verso? Quando você constrói um personagem que por fora é bonito, mas por dentro é diferente, sabe o que eu encontro aí dentro? Duas coisas: hipocrisia e iniquidade e pecado. Isso é muito louco, porque a gente se afastando da verdade, a gente comete um pecado, aquele pecado dói, daqui a pouco ele já não dói mais tanto, e daqui a pouco a gente está enfiado o pé na jaca e não se dá conta das coisas. A gente fica cego e não se dá conta que está enrolado. E nós vivemos um evangelho hipócrita. Meu irmão, eu já falei aqui várias vezes, mas isso aperta o meu coração, isso assim, me angustia, cara. Deixa eu falar um negócio. Jesus nos garantiu que nós, como igreja, seremos odiados pelo mundo. Se odiarem a Ele, odiarão a nós. Então não tem o que fazer. Nós não vamos ser amados pelo mundo. O mundo diz, nossa, como eu amo a igreja. Não, cara, eles vão odiar a gente. Mas eles odiaram Jesus porque Ele amava demais. Eles odiaram Jesus porque Jesus confrontava a hipocrisia deles. Eles odiavam Jesus porque Jesus se firmava na verdade e a verdade incomodava a podridão deles. Aqueles que se renderam a Jesus tiveram as suas vidas transformadas e o amor de Cristo os alcançou e mudou a sua história.
Mas aqueles que não quiseram sair do seu avatar, aqueles que não quiseram sair desse personagem que eles construíram, odiaram Jesus, porque Jesus colocou luz, iluminou e botou para fora a podridão deles, e eles disseram assim: nós temos que apagar essa luz, porque essa luz está nos expondo a nossa podridão. E aí então, quem matou Jesus? Os fariseus. Quem matou Jesus foram os hipócritas, aqueles que criaram um personagem. Esses mataram Jesus. Jesus disse: cara, se me mataram, vão correr, perseguir vocês, vão matar vocês. Mas que nós sejamos perseguidos por amarmos demais, que nós sejamos perseguidos por estarmos firmados na verdade, que nós sejamos perseguidos porque nós continuamos sendo o sal da terra e a luz do mundo, que nos persigam por isso. Mas que não nos persigam por nós sermos, e nos odeiem, por nós sermos aqueles que pregam moral de cuecas. Que não nos odeiem por nós ficarmos ditando regras lá fora e arrotando como se nós fôssemos o exemplo de moral, e quando as pessoas caem aqui para dentro, encontram um lugar de um sepulcro cheio de ossos, que não tem vida. Que eles dizem uma coisa, mas que vivem outra coisa. Que eles nos odeiem por termos vida, mas que não nos odeiem por sermos hipócritas. Jesus aqui, cara, ele nos critica duramente, dizendo: galera, não é o caminho que nós precisamos seguir, não é o caminho que nós devemos de percorrer, não é. E é por isso que nós estamos tendo uma série, falando de várias coisas, tentando entender qual é o caminho que nós precisamos seguir. E o que nós queremos construir como comunidade é uma comunidade que vive a verdade, que esteja vivendo transparente na verdade. Anderson, tu está falando tudo isso porque tu quer confessar alguma coisa para nós que aconteceu aí? Não, relaxa, não estou preparando você para ter que confessar nada. Graças a Deus nós seguimos bem, pelo menos que eu saiba, né? Não tem nada. Nós estamos tranquilos, estamos construindo, buscando construir uma comunidade saudável. A razão pela qual eu estou falando é porque eu não quero ter que lidar com essas coisas. Eu não quero remediar. Eu quero poder ser proativo. Antes de nós irmos naquela direção, avisar: pessoal, para lá a gente não vai. A gente não vai nessa direção. Nós como comunidade, nós não vamos entrar para esse lugar. Nós estamos indo para outro lugar. Mesmo que seja duro, mesmo que seja difícil, mas nós vamos para outro lugar. Eu não quero entrar como comunidade num lugar onde a gente construa um negócio muito bonito lá fora, mas que aqui dentro nós não tenhamos vida. Que no meu interior não tenha vida. Um dia um jovem me procurou, um dos meus líderes, eu era pastor de jovens na época, ele me procurou e disse assim: Anderson, eu preciso falar contigo. Eu disse: top, vamos falar. E ele sentou comigo e disse: cara, eu tenho um negócio, faz uns 6 meses que eu estou vivendo esse tipo de vida. E ele vomitou. E ele vomitou um monte de coisa, que eu me assustei, que eu não imaginava que ele estava vivendo. Ele disse: cara, eu não sei como é que tu vai me ver a partir de agora, eu não sei como tu vai me olhar, mas eu sei que eu não aguentava mais viver esse tipo de vida e eu precisava botar para fora. E ele chorando, eu chorando, eu olhei para ele e disse assim: cara, deixa eu te falar um negócio, hoje eu te admiro mais do que eu te admirava antes. Não pelo erro que tu cometeu, porque ele é podre, eu vou chorar contigo, o teu erro. Mas hoje eu estou lidando com alguém real. Antes eu lidava com um avatar. Antes eu lidava com um personagem que estava querendo mostrar alguma coisa que ele não era. Então hoje, por mais podre que tu seja, mas é tu. Eu sei quem tu é. Então tu está todo melecado, se melecou todo, então nós vamos limpar. O trabalho que der para limpar, nós vamos limpar. E se você quer ser limpo, nós vamos te ajudar. Nós vamos caminhar e vamos chegar lá. E esse é o que vale a pena. O problema é aquele que faz a meleca e não está nem aí. Ele só quer fazer meleca. Esse é ruim. Entendeu? Esse é o safado, que ele só quer fazer caca, ele vem e ele confessa para que o pessoal tenha pena para ele continuar fazendo as cacas dele. Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando daquele cara que é sincero, daquele cara que quer vir para a verdade, quer vir para a luz e dizer: cara, eu não quero mais viver aquilo, eu quero viver a minha verdade. Nós tivemos uma situação, há um tempo atrás, de um dos pastores, não foi aqui na CTF, foi numa outra igreja, onde um pastor acabou caindo em adultério. E ele era solteiro, ele acabou caindo uma pessoa casada. E foi muito ruim, ele veio confessar para nós. Ele veio falar para nós, não foi a gente descobriu, ele veio voluntariamente, dentro do mesmo conceito, dizendo assim: cara, não aguento mais isso, está podre. E foi muito ruim, foi triste, foi difícil. Eu não sei quem nos acompanhou semana passada,
Quando eu falava sobre priorizar pessoas, eu comentei de uma situação, de uma outra situação, de um pastor que fez algo semelhante. E eu e Robson o procuramos para dizer, cara, não sei se é verdade, mas se é verdade, nós estamos aqui por ti, quero te ajudar, queremos estar contigo, queremos estender a mão. Por quê? Porque precisamos cuidar de gente. Mas uma coisa eu te digo, cara, é importante você confessar, não joga isso para debaixo do tapete, não finge que isso não existiu, é importante nós lidarmos com isso. A igreja, que é a família da fé, nós precisamos lidar com isso. E a resposta dele foi não. Não vou falar porque eu não quero machucar a igreja, não vou falar porque eu não quero ferir a igreja não tem nada a ver com isso, foi um erro meu. Eu digo, cara, mais ou menos, porque tu é o pastor da igreja, tu é o cara que eles te veem como referência, tu é o exemplo para eles, e tu acabou não só errando com essa pessoa, mas tu acabou errando com eles, porque eles te olham tendo uma expectativa diferente com eles, né? O que mais é dado, mais é cobrado, falei isso semana passada. Ele decidiu, não, eu não quero. Nesse caso, nós dissemos assim, nós éramos os pastores, e nós dissemos assim, ele era um pastor auxiliar, eu digo, cara, a gente vai precisar conversar com a igreja. Obviamente que a gente não vai te expor, obviamente que a gente não vai te expor ao ridículo, nós vamos expor a pessoa, a família, nós vamos proteger a outra família, nós vamos cuidar da outra família, e nós vamos cuidar de ti também, obviamente, mas nós não podemos jogar isso para debaixo do tapete, como se não tivesse acontecido. Nós precisamos lidar com isso. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, por mais que o nosso nome vai ser difamado na cidade, por mais que as pessoas lá vão dizer, tá vendo? Aconteceu lá dentro. Cara, infelizmente, não queríamos que acontecesse, não estamos trabalhando justamente para outra coisa, mas, cara, aconteceu e nós não vamos esconder, erramos. E deixa eu falar um negócio para vocês, todos vocês que estão aqui, não estão aqui porque são bons, vocês estão aqui porque reconheceram que são podres e que precisam de um Salvador, porque se você não tivesse reconhecido que precisavam de um Salvador, não estava ninguém aqui, porque aqui, nesse ambiente aqui, a galera da internet, não tem um justo sequer, nenhum, inclusive aqui, nenhum, todos nós carecemos da graça de Deus. Então nós reconhecemos que somos carentes da graça de Deus, reconhecemos que nós precisamos e não somos melhores que ninguém. Talvez nós não estamos fazendo o que o outro fez, que é uma sujeira, uma lambança, mas pelo fato de ele ter feito lambança, eu não sou melhor que ele só está sujo, e eu preciso ajudá-lo a se limpar. Nós chegamos para a igreja naquele culto, e eu falei para ele, cara, olha só, tu não precisa ir no culto se tu não quiser, porque eu sei que emocionalmente talvez seria uma pressão muito grande para ele, e eu não iria expô-lo a essa pressão. Eu dizia, cara, se não te sentir bem, fica à vontade, você pode ficar em casa. Ele disse, não, cara, eu fiz a caca e eu preciso limpar. E ele foi ao culto. Nós fizemos o culto, como qualquer outro culto. No final do culto, nós chamamos ele e nós dissemos, cara, o nosso irmão, aquele que é dessa casa, aquele que está caminhando com a gente, que está vivendo conosco, fez caca. Nós não expomos ele, nós não abrimos tudo, não expomos, obviamente, nem a outra família, mas nós tivemos que explicar para a igreja. E nós terminamos o culto, com ele na frente, abraçados com ele. Terminamos o culto. Aquele dia, com certeza, foi o dia mais triste da nossa história como igreja. O culto terminou num ambiente fúnebre, parecia um culto fúnebre, mas também foi um dos cultos mais bonitos que nós tivemos na nossa história. Quando nós terminamos o culto, e encerramos o culto, as pessoas começaram a levantar, mas ao invés de elas levantarem e irem embora, elas levantaram e vieram até ele, abraçavam ele e diziam, eu te perdoo em nome de Jesus, e fizeram fila para abraçá-lo em lágrimas, ele chorando, a igreja chorando, porque ficou ferida, ficou machucada, mas dizendo, cara, nós somos uma família, e nós vamos seguir esse troço junto. Tu envergonhou o nosso nome, nós vamos passar essa vergonha todo mundo junto. Eu não vou te excluir por causa disso, é nós vamos passar essa vergonha juntos. E nós vamos caminhar juntos. Isso é igreja. Isso é igreja. É quando eu olho e digo, cara, nós somos uma comunidade. Que eu não vou ficar vivendo falsidade. Eu não vou ficar vivendo hipocrisia. E de novo, não é porque agora, mas então eu posso pecar, porque a graça de Deus vai vir. Paulo já disse isso, mano, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só porque a graça superabunda, tu não vai sair pecando. Você não consegue viver isso. Se você foi redimido pelo sangue do Cordeiro, o pecado é um acidente, não é uma intenção, não é proposital. O pecado ele acontece porque nós temos natureza pecaminosa, mas você que foi redimido pelo Espírito Santo, você que foi salvo, nasceu de novo, o pecado não é uma opção para você, onde você vai dizer, acho que eu vou começar a roubar um banco. Não passa por isso. A não ser que você não tenha tido um encontro com Cristo.
Nós estamos em uma jornada. Nós estamos em uma jornada. Eu e você, nós estamos em uma jornada. Buscando nos assemelharmos cada vez mais a Cristo. Buscando nos aproximarmos de Jesus. Sermos semelhantes a Ele. E para nós sermos semelhantes a Ele, nós precisamos estar firmados na verdade. Estarmos focados na verdade. Vivendo a verdade. Cara, só que isso começa, eu e você. Começa no nosso cotidiano, cara. Claro que ele influencia tudo isso aqui, mas ele começa no nosso cotidiano, começa na relação sua com a sua esposa, com o seu marido, começa na relação com os seus filhos. Já comentei com vocês aqui, lá em casa, a gente procura dizer, cara, aqui não, mentira aqui não. Nós precisamos ser transparentes, por mais duro que seja, por mais complicado que seja, nós vamos viver a verdade. E eu encerro com uma frase que tenta resumir tudo que eu falei para vocês. E se você esquecer tudo do que eu falei até hoje, tenta lembrar dessa frase. Tenta levar essa frase para casa. O nosso grande desafio é que o nosso exterior se aproxime do nosso interior. Que aquilo que eu vivo para o outro seja semelhante ao que está aqui dentro. Que aquilo que você vê daí, aqui, seja o que eu sou quando eu estou ali. Seja o que eu sou quando eu estou em casa. Mas não só isso. Que aquilo que você expressa para o outro, que pode talvez estar deitado contigo na mesma cama, seja o mais próximo do que ele conhece de dentro de você. Que você possa ser vulnerável. Que você possa ser transparente. Que você possa viver a verdade. Nesse processo, nós precisamos encontrar pessoas que nós amamos e que nos amam. Para dizer, cara, preciso do teu ombro hoje. Vou precisar de um ombrinho teu. Vou precisar escorar a cabeça e chorar hoje. Mas que a gente viva a verdade. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar junto com você nessa noite. Estamos numa jornada, eu e você. Nós estamos em uma jornada. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas mazelas, nós temos as nossas limitações. Somos nós. É uma igreja que não é perfeita. E que bom, porque nós continuamos carecendo de um Salvador. Continuamos sendo alvos da graça de Deus, sendo alvos de um olhar do Cristo que vem, não para sãos, mas sim para aquele que carece, para o doente que necessita. Continuamos sendo alvos de Cristo, quando reconhecemos as nossas limitações. Precisamos evoluir muito, precisamos crescer muito, precisamos ser exemplo. Acredito que sim, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, que possamos igualmente dizer para outros, olhe para nós, como eu tenho procurado me espelhar em Jesus, que possamos ser referência para pessoas, mas que façamos isso então gradualmente, que vamos construindo degrau por degrau, colocando os nossos pés sobre a verdade, que nós não venhamos a nos distanciar buscando viver, que o nosso exterior seja diferente daquilo que está aqui dentro, que possamos ser um ser integral, o mais próximo pelo menos possível disso, para que aquilo que nós formos construindo, seja sólido, esteja com os pés firmados sobre a rocha, tenha a luz de Cristo sobre cada um de nós. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, eu oro, Senhor, pela tua igreja nessa noite.
Eu oro, Pai, por cada um dos teus filhos. Eu oro, Senhor, por aquilo que nós estamos construindo como comunidade, como igreja, como, Senhor, família da fé. E eu te peço, ajuda-nos, Senhor, a vivermos na verdade. Ajuda-nos, Senhor, a nos movermos na verdade. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos em direção à luz de Cristo, onde Cristo nos ilumina no mais íntimo do nosso ser, e que possamos sim, Senhor, ser uma carta aberta, lida por todos os homens. Senhor, remove de nós, Pai, toda a hipocrisia. Remove de nós, Senhor, toda a aparência de hipocrisia. Que possamos viver a verdade, sermos vulneráveis, movidos pela verdade, cada vez mais próximos do Espírito da verdade, cada vez mais semelhantes à verdade, ao Verbo vivo. Senhor, conduze-nos, leva-nos mais além. Eu te peço em nome de Jesus. Toca o coração de cada um dos teus filhos. Ajuda, Senhor, os casamentos, as famílias, Senhor, os relacionamentos. Estende, Senhor, a tua mão de graça. Ajuda-os. Que tenhamos, Senhor, famílias sólidas, casamentos sólidos, relacionamentos sólidos, que estejam firmados na verdade, que tenham a luz de Cristo. Que a nossa fé seja uma fé firmada na verdade. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus.